Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 5 a 12. Nós vamos iniciar o discurso de Jesus, o discurso chamado o Sermão da Montanha, que compreende os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Para muitos biblistas e exegetas, estudiosos, é o grande centro da pregação do Evangelho, de toda a missão de Jesus, o centro, o coração do anúncio do Evangelho. O coração do anúncio do Evangelho. Então nós vamos tocar agora no Evangelho de São Mateus, assim como já vimos no Evangelho de São Lucas, mas eu particularmente prefiro a narração de São Mateus. Nós vamos tocar nessa graça, nessa maravilha, e Jesus começa com as boas notícias para nós. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Vendo ele as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus subiu a montanha e você talvez já deve ter ouvido falar sobre isso, o fato de Jesus escolher a montanha para ensinar tenha sido proposital para que o som se propagasse, afinal de contas não tinha microfone, alto-falante, e aquilo facilitava a propagação do som, e assim ele podia falar a muita gente ao mesmo tempo, sem ficar gritando muito, sem se esforçar demais. Isso também é verdade. Mas há algo que os estudiosos, não só cientistas, mas pessoas de oração e de fé, e a tradição da igreja, que você talvez já tenha escutado também de muitos padres,
vão trazer a realidade de que Jesus sobe a montanha e lá ele vai começar a ensinar o povo. Só que o que ele traz em todo o Sermão da Montanha é uma nova lei. E assim, a construção da nova e eterna aliança, ela tem suas bases, como nós vamos ver na carta aos Hebreus, que vai dizer muito bem dessa realidade. Tem a lei, tem a liturgia, tem o sacrifício, tem tudo. Jesus começa a sua pregação estabelecendo essa lei agora. Depois ele vai mexer na liturgia, lá na ceia. Ele vai realizar os sinais. Então, Jesus, ele é aqui o novo Moisés. Moisés que traz a lei que vem lá de cima, lá da montanha, porque ele está com Deus e Deus escreve nas tábuas de pedra para quê? Para que ninguém possa apagar, para que fique registrado como uma lei que não passa. E ele traz essas tábuas para mostrar o povo. Só que agora é Deus mesmo quem vem e da montanha ensina o povo e vai revelando a sua vontade. Jesus faz isso. Jesus é esse novo Moisés. E o que ele diz? Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Já de cara, a gente identifica aqui esse versículo 3, princípio eterno, mas não só. Até o versículo 11 nós temos princípios eternos. Mas a partir do versículo 4 até o versículo 10, nós temos o quê? Nós temos também promessas, princípios eternos e promessas unidos nesses versículos. Mas são felizes os pobres no espírito. E os pobres no espírito não são só aqueles pobres sem condição, como o Evangelho de São Lucas mesmo traz com mais evidência no Sermão da Montanha que ele relata, mas os pobres no espírito, a pobreza espiritual, a pobreza de pequenez, a pobreza de ser como criança, como Jesus já falou nos outros evangelhos, vai falar também aqui em São Mateus, vai falar várias vezes. Você quer ser grande, tem que ser pequeno. Você quer entrar no reino dos céus, você tem que acolher o reino dos céus como uma criança acolhe o reino dos céus. Então, de quem é o reino dos céus? Dos pobres no espírito, dos pequeninos, das crianças. De quem se faz como criança. E depois ele vem e fala da mansidão, os mansos, porque herdarão a terra. E aqui ele vai falar dessa realidade mesmo, de sermos homens mansos, humildes, para herdarmos a terra. E isso não tem a ver com um afastamento da verdade, um escondimento em si. Não, é uma mansidão. Não é aquele que procura um mal, aquele que procura sempre a briga, a guerra, a confusão, mas é aquele que é manso. Ele promove a mansidão. Ele traz em si essa mansidão de coração, humildes. Vão herdar a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. E algo que é bonito também aqui é que Jesus está dizendo que a aflição terá a sua consolação. Muitos de nós queremos a consolação aqui neste mundo e alguns, se não muita gente, não suportaria viver aqui sem nenhuma consolação. E Deus não deixa mesmo.
Deus não deixa ninguém passar por isso uma vida inteira sem consolação. Por quê? Porque Ele sabe que nós não suportaríamos. Nós poderíamos sucumbir na fé. Então Ele já nos consola aqui, mas a consolação maior que Deus quer nos dar, ela não está aqui nesse mundo, ela está no prêmio eterno. Então Ele está dizendo, você que hoje está triste, abatido, você que está aflito, você será consolado. E não é como a aflição de quem não tem esperança. É uma aflição de quem tem esperança. Ora, aquelas pessoas estão ali ouvindo Jesus. Então, Jesus é essa esperança. E Ele está dizendo, você que está aflito hoje, você será consolado. A consolação virá. Então, eu posso esperar em Deus a consolação. Quando ela virá? Não sei. Mas que o Senhor vai consolar, vai. Se Ele não consolar aqui plenamente, e eu acredito que ninguém será consolado aqui plenamente, porque não há como ter uma plena consolação nesse mundo, e tão duradoura. Mas na eternidade, porque nós acreditamos na eternidade, sim, nós seremos consolados. E felizes também os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. A justiça, e que justiça é essa? A de Deus. Ela vai acontecer. Nossa, num mundo onde nós vemos tanta injustiça, né? A ser aquelas pessoas que irão, com a graça de Deus, perseverar na fé por causa dessas promessas. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha que promessa maravilhosa. Você que é misericordioso hoje, você vai alcançar misericórdia. E veja, sobretudo, para com Deus, porque é Ele quem faz as promessas. Assim também os puros de coração verão a Deus. E uma coisa importante, se as promessas estão sendo feitas para quem tem essas características ou as desenvolve, o contrário também é verdadeiro. O impuro não pode ver a Deus. Quem não é misericordioso não alcançará a misericórdia. Quem não luta, não tem fome e sede de justiça, não haverá também da parte de Deus. Veja, a felicidade está aqui, a verdadeira felicidade está nessas realidades que nós devemos buscar. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus quem promove, aqueles que promovem a paz, ou seja, eu preciso promover a paz. Porque Deus é aquele que vem para trazer a paz. Felizes quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, também promessa e princípio eterno. E ali, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Isso é uma felicidade, Jesus está dizendo. Sofrer por causa de Jesus, ser acusado injustamente por causa de Jesus, deve ser para nós motivo de alegria. E sabe por quê? Porque vem aqui o versículo 12 e vai dizer: alegrai-vos. É uma ordem. Quando eu for caluniado, disserem mentiras, covardemente, erroneamente, e aí não importa de onde venha, viu? Pode vir até de alguém bem próximo a você, como Judas era próximo a Jesus. Quando acontecer isso, alegrai-vos. Porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Promessa de Deus também. Por quê? Porque grande será a recompensa. Então, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos viver dentro dessa realidade? Viver apoiados nessas promessas. Apoiados nessas promessas. Para terminar, vamos ler novamente o que Jesus está prometendo para nós.
E são princípios também que eternos, viu? São realidades que não mudam. Serão assim, sempre. Então vamos ver. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai. Regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos anotar no nosso diário. Promessas de Deus, tem muitas, versículos de 4 a 9 e versículo 12. Promessas de Deus, de 4 a 9 e versículo 12. E ordens, ordem de Deus está no versículo 12. É a grande ordem de Deus para nós. Alegrai-vos e regozijai-vos. Sede felizes, fique feliz, não se entristeça. E princípios eternos, versículos de 3 a 11. Princípios eternos, versículos de 3 a 11. Qual a mensagem de Deus para você hoje? Como colocá-la em prática na sua vida? Anota no seu diário isso, tudo isso, e vamos lutar para viver. Você que é novo aqui no canal, quero convidar você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o seu like também, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus, seguindo esse método, a Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib? Pois então, espero por você. Aqui na descrição do vídeo você encontra tudo o que precisa para fazer conosco o método e encontrar o caminho certo no plano de leitura. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.